Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Beleza. Ok, então vamos nós aqui, tá, pessoal? Seguinte, eu deixei uma questão na semana passada, né? Então, antes de falar do assunto de hoje, né, dessa semana, tá? Eu vou fazer essa questão e aí eu vou depois eu falo do assunto dessa semana em cima de outras duas questões, que eu até já abri já no mundo, tá, pessoal? Bom, a questão que eu deixei na semana passada foi a próximos múltiplos do pai ou ímpar, né? Ok? Basicamente, deixa eu só ampliar aqui, tá, pessoal? A gente vai receber um número inteiro, né? Ok? E algo semelhante que nós fizemos da outras questões, a gente vai ter que descobrir se esse cara é par ou ímpar, né? Coisa que nós já sabemos fazer, né? Só que depois ele pede, de acordo com a entrada, né? Se é par ou ímpar, você vai exibir um texto, né? Por exemplo, se o número for par, você vai exibir esse texto e é o número, nesse caso que a entrada foi 8, né? O número 8 é par, né? E o seu quinto múltiplo é 40. Então, eu vou calcular o quinto múltiplo desse número de entrada, né? E no caso do ímpar, né? A mensagem é, no caso aqui, o 7, né? O número 7 é ímpar e o seu sétimo múltiplo é 49, tá? E aí, pessoal, por que o senhor tá colocando esse EH aqui, hein? Pessoal, eu falei, na semana passada que eu já falei, né? Quando eu falei sobre a tabela ASCII2, né? E a questão do texto aqui no C, né? Como se é uma linguagem antiga, os únicos caracteres que o C permite, né? São 252, né? Muitos deles são caracteres internos, né? Como é o barra N, né? De pulo de linha, o barra T, que é a tabulação, né? Só que muitos caracteres, por exemplo, os acentos, essa cedilha, essas coisas, ele não tem, não existe para ele, tá? Isso por C, tá? Então, por isso que eu botei para substituir o E acentuado, né? Eu botei o E e o H junto, tá, pessoal? Aqui múltiplo não tem, tá? A pessoa errou aqui, múltiplo tem acento no U, não. Eu não coloco porque o C ele não entende esses acentos, tá, pessoal? Então, esse texto, essa aqui é a questão, ok? Então, a entrada de dados, eu vou aqui receber o número inteiro, tá? Somente o número inteiro. Então, aqui. Beleza. Entrada de dados realizada com sucesso, como eu falei, não vou nem nessa altura já. Deixa eu só ampliar mais aqui a letra aqui. Não vou mais fazer a entrada, vou fazer mais rapidamente, tá? Então, a gente viu na semana passada que o número vai ser par quando o resto da divisão desse número é zero, né? E quando o resto da divisão desse número por 2, né, for zero, então ele é par. E se o resto da divisão desse número por 2 for igual a 1, então ele é ímpar. Tá? Então, nesse caso aqui, você pode fazer, perguntar se esse cara é par ou ímpar, né? Então, como é que eu calculo o resto da divisão? Vou usar aqui o operador resto, né, que é o percent, junto com os operandos, no caso, o num e o 2, tá? Ele vai devolver um valor, que é o resto da divisão desse número, num por 2. E aí, se eu quero saber se ele é par, eu pergunto se esse cara é zero, né? Se eu quero saber se ele é ímpar, eu pergunto se esse cara é 1. Ou eu pergunto, né, se esse cara é diferente de zero, para saber se ele é ímpar, tá? Porque os únicos restos que vai existir aqui é 0 e 1, ok? Então, eu posso perguntar, nesse caso aqui específico, eu posso perguntar se o resto é 1, perguntando se é diferente de zero, ok? Porque, na verdade, os únicos restos possíveis numa divisão com 2 é 0 ou 1, ok? No caso aqui, eu vou começar perguntando se ele é par, né? Se ele for par, isso daqui, tá? Aí, caso contrário, que nós vimos na semana passada, caso contrário, professor, ou seja, e se ele não for par? Aí nós temos né, nosso senão, né? Ou caso contrário, né? Que é o else aqui, ó. Tá? Então, aqui é o nosso se e aqui é o nosso senão, ok?
Isso tudo em relação a essa condição aqui, essa comparação. Isso aqui vai ser verdadeiro ou falso, né? E lembrando, uma comparação aqui só tem dois resultados possíveis, verdadeiro ou falso. Não tem meio termo, não tem meia verdade, nem ou meia mentira, né? Ou verdadeiro ou falso, tá? Condição só aí ser esse resultado. E aí, o que ele quer aqui na questão, professor? Ele quer que, se ele for par, né? Ele quer que a gente imprima um texto. E esse texto é esse daqui, ó. Tá. É esse texto que ele quer se ele for par. Ok? O número. Aí aqui, ao invés de eu colocar o 8 fixo, eu vou colocar o valor da variável num. Ok? Aí como é que a gente faz isso? Aqui eu vou chamar o nosso printf, né? Ó. Okay? E na primeira parte do printf, que é o que fica entre aspas dupla, aí depois eu coloco vírgula. E aí o que vai acontecer? Aonde, por exemplo, aqui, eu quero aqui que no lugar do 8, aqui seja substituído pelo valor de uma variável que eu vou definir. Aí como é que eu faço isso, professor? Aí você vem, coloca aqui percent, aí qual o tipo da variável? Professor, a variável é inteira, então é percent D, né? Professor, a variável é float, percent F, a variável é um char, percent C, ok? Nosso caso aqui, como essa variável não aqui, então eu coloco percent D. E aqui depois da vírgula, eu vou colocar o quê? A variável que eu quero que seja substituída, seu valor, né? No lugar do percent D. Ok? Dessa forma eu consigo formatar uma mensagem. Tá? E aqui no lugar do 40, vai ser o valor de outra variável, que é o quinto múltiplo desse número que está aqui na variável num, né? Isso aqui é o quinto múltiplo, né? Bom, o quinto múltiplo, considerando, até eu acho que eu escrevi aqui, né? Que já botei aqui, né? Na verdade, o primeiro múltiplo é o zero, né? Porque zero é múltiplo de todo número, né? Mas aqui eu considerei que eu não sendo, tá? Considerei que o primeiro múltiplo é quando você multiplica o número por um, né? Por exemplo, vai ser uma lista dos múltiplos de 7. 7 vezes 1 é 7, aí o próximo, 7 vezes 2 é 14, o próximo, 7 vezes 3 é 21, e assim sucessivamente, tá? Tá, tô considerando só os múltiplos positivos aqui, né? Ok? Como aquele que é o quinto múltiplo, né? Então aqui eu vou substituir pelo valor que vai ser 5 vezes o valor da variável num. Tá? No caso, como a variável num é inteira e o 5 é inteiro, eu vou colocar percent D aqui. Ok? E aqui eu coloco uma vírgula, e aqui eu coloco o valor da variável que eu quero que seja substituída. Né? Então aqui eu posso fazer duas coisas. Né? Eu posso criar essa variável, tá? Múltiplo aqui, ó, e fazer 5 vezes 1. Né? E aqui, lá no meu printf, né, substituir aqui múltiplo, ok? Eu posso fazer isso, é uma forma de ser feito, tá? Ou eu posso simplesmente, que é a maneira mais simples, tá, colocar aqui 5 vezes no próprio printf, tá? Porque aqui ele vai realizar essa operação antes de pegar qualquer valor para ser substituído aqui, ok, pessoal? Então, eu posso, dentro do printf, colocar uma forma matemática, tá, pessoal? Porque ele vai, primeiramente, ele vai executar ou vai calcular o valor da forma matemática, tá, pessoal? E só depois que ele vai pegar esse valor, ok? Só ser duas formas possíveis, ok? Só que se você escolher criar essa variável, uma variável para guardar esse quinto múltiplo, né? O cuidado que você tem que ter, que nós vimos no ano passado, é que nesse caso aqui, eu vou ter duas linhas para estar contido dentro do if, né? Ou seja, o que é estar contido dentro do if, professor? As linhas que serão executadas caso a condição seja verdadeira. Aí, como é mais de uma linha, tá? O que a gente tem que fazer? Colocar a nossa chave, ok? No caso aqui, eu estou falando de linha, tá? Até porque é mais simples entender a questão de linha, mas na frente eu vou até substituir essa linha por estrutura, né? Tá? Mas por enquanto eu vou falar só uma linha, né? No caso, mais de uma linha. Tá? No caso que eu tenho duas linhas, então eu preciso ter a chave. Okay? Então, coloco aqui minha chave e aqui eu vou colocar minha indentação para tornar o código mais legível. Então, se por acaso você criar essa variável, então você vai ter duas linhas de código que vai estar contida dentro do if, aí você precisa, no caso, abrir a chave. Se você optar por não criar e colocar esse cara aqui dentro do printf, aí essa linha vai embora, e aí você só tem uma linha, você não precisa, nesse caso, né,
aqui é 5 vezes 1, você não precisa da chave. Aí a chave passa a ser opcional. Ok, pessoal? Opcional. O senão, e de novo o senão é semelhante, né? Vou tirar a chave, como eu falei, opcional, não vou usar. O senão, ok? O printf também, ó, printf. E a mensagem, eu vou pegar aqui, ó, a mensagem que eu quero que seja exibida caso o número seja ímpar, né? É esse cara daqui, ó. Okay? Vou abrir aqui minha aspa dupla e de forma semelhante, não, aqui, ó, %d, porque é um inteiro, né? E aqui eu coloco quem? A variável de entrada. E aqui é ímpar e o seu sétimo múltiplo é, nós vai de 49, eu vou colocar o quê? %d. E aqui eu vou colocar o múltiplo desse cara, o sétimo múltiplo. No caso, é 7 vezes 1. Ok? Pronto, como é só uma linha, eu não preciso abrir a chave. E se você, por acaso, criou uma variável aqui, múltiplo também, tá? Múltiplo, e fez 7 vezes número, né? Aí, nesse caso, você é obrigado a abrir a chave, tá, pessoal? E aí, você colocou aqui o valor da variável múltiplo aqui, tá? Usou esse caso. Aí, nesse caso, você vai obrigado a usar a chave, tá, pessoal? E como eu falei na semana passada, as chaves não é necessariamente se o if tiver a chave, o else tem que ter a chave. Não. Você está livre para fazer, para colocar. Livre assim que eu falo, colocar a chave se for necessário, né? Ou não colocar a chave se for possível colocar a chave. E repare, você sempre pode colocar a chave. Nesse caso aqui, como não é necessário, você pode colocar e não vai ter erro nenhum, ok? Agora, não colocar a chave, aí você tem que avaliar se você pode não colocar a chave, ok, pessoal? Colocar a chave, bota, mesmo que não seja necessário, não tem problema nenhum. Não colocar e pode causar erro, ok, pessoal? Como nesse caso aqui, no else aqui, é obrigatório ter a chave. No if aqui, não. Tá? Mas eu deixei, ok, eu deixei porque eu quis, acabou. Tranquilo. Okay? Sem problema nenhum. Okay? Deixa eu avaliar aqui. Pronto. 9 testes, os testes passados. E só para fechar aqui, pessoal, nessa questão aqui, uma coisa que eu percebi agora, nem estava nos meus scripts, né? Eu tivesse feito isso daqui, ó. Aqui no caso é o 5, né? É o quinto múltiplo, né? E aqui múltiplo, né? A gente vai perceber o seguinte, né? Que alguém pode falar, professor, o senhor não pode criar duas variáveis do mesmo nome no seu código. Aí tem duas variáveis múltiplo, né? Vai dar errado. O compilador vai reclamar, né? Eu vou avaliar e vocês vão ver que ele não vai reclamar, tá? Aqui, ó. Eu avaliei, né? Avaliei, vou avaliar de novo, ó. E ele não reclamou. Né? Por quê, pessoal? Mas não tinha aquele lance de uma variável, um único nome, né? Algo pessoal, não pode ter duas variáveis no mesmo nome, né? Pois é, aqui tem um detalhe importante, tá, pessoal, que vocês têm que atentar, é o seguinte. Na semana passada até falei sobre bloco de instrução, né? Bloco de instruções. Bloco de instruções. Que são blocos de códigos, tá? Que é delimitado pelas chaves, né? Tá? As chaves delimitam, né, os blocos de instruções, que são linhas de código. Ok, pessoal? Bloco de instruções, linhas de código. E dentro de um bloco de instrução, né, você pode ter outros blocos, né? Ok? Na verdade, seu código pode ter quantos forem necessários. Ok, pessoal? E o exemplo que nós temos aqui no nosso código, que é o bloco de instrução da função principal, aqui, né? Ó, okay? A chave de abertura e a chave de fechamento. E os dois blocos, o do if aqui, ó, e o do else. Ok, pessoal? Então, você pode ter um bloco dentro do outro. Claro que esses blocos de instruções você não pode criar sem ter uma estrutura tal que esse bloco pertença, né? No caso aqui, ó, essa estrutura, no caso aqui é a função principal, né? E no meu caso aqui é o if e esse aqui é o else, tá? Então, bloco de instrução, você precisa ter uma estrutura da linguagem que esse bloco vai pertencer, ok? Mas eu falei sobre isso, que é para falar essa questão de duas variáveis de mesmo nome, tá, pessoal? Você não pode criar isso. Na verdade, você pode criar duas variáveis de nomes de mesmo nome se elas tiverem blocos distintos, tá, pessoal? Blocos distintos. E você observar bem essa variável múltipla aqui, ó, elas estão em blocos distintos, né? Aqui essa variável múltipla foi criada no bloco do if, e essa variável múltipla
um bloco do sinal. E aí entra o detalhe, né? Porque, repare, como nós estamos dentro da estrutura do if-else, tá? Essas duas variáveis nunca serão criadas ao mesmo tempo, né? Aqui eu tenho um if aqui, ó, e aqui eu tenho um sinal. Então, nunca essas duas variáveis serão criadas ao mesmo tempo. Okay? E outra coisa importante, tá, pessoal? Ó, no momento que esse cara aqui for executado, se por acaso esse número for par, que a linha 3 aqui ó, foi executada, vai criar essa variável na memória do computador, aí quando executar a linha 14, vai imprimir. Só que quando ele sair do if, pessoal, que ele vai sair desse bloco de instrução aqui, ó, essa variável múltipla é liberada. Significa que se eu for tentar usar essa variável múltipla aqui, ó, múltiplo igual a múltiplo mais. Eu quero incrementar em uma unidade, aí depois imprimir, né? Printf múltiplo, né? Se eu tentar fazer isso, o meu compilador ele vai reclamar, tá? Pode tirar isso daqui, ó. Se eu tentar fazer isso, ó, ele vai reclamar. Quem é? Aqui é múltiplo, ó. Eu disse, ó. Tá? Se eu for executar aqui, ó, ele vai dizer quem é essa variável múltipla. Não sei quem é, ó. Vem aqui, ó. No código ele vai perguntar, ó. Essa variável múltipla, ó, não declarada. Não declarada. Ah, pessoal, mas está aqui, ó. Ele não está conseguindo ver? Pois é, o problema é que ela será, né, que ela foi criada, ela será criada quando esse bloco for executado. Só que ela também será liberada, apagada a memória, quando o bloco é finalizado. Então, esse if aqui, ou esse else, ele pode ter 1000 linhas. No momento que esse bloco for finalizado, todas as variáveis que foram declaradas nesse bloco são liberadas da memória, consequentemente, elas não são visíveis mais fora do bloco. Ok, pessoal? Por isso que ele está reclamando, dizendo, quem é essa variável múltipla, cara? Nunca sei quem é, nunca ouvi falar. Porque realmente, a partir desse instante, a variável múltipla não existe. Independente, tá, pessoal? Independente se for esse if que foi executado ou for esse else, ok? Então é por isso que aqui, primeiro, eu posso criar duas variáveis do mesmo nome, porque eles têm blocos distintos, tá? E essas variáveis declaradas dentro do bloco só existem dentro do bloco, ok? Fora, não existe. Ok, pessoal? Então, essa observação é importante sobre o bloco de instrução, que parece uma coisa simples, mas tem alguns detalhes, né? Outra coisa aqui importante, né? Vamos supor, até vou repetir isso daqui, ó. Só para fechar aqui, ó. Quem são quem são essas estruturas? Não importa, tá? Então, vamos supor aqui, pessoal, que nós temos dois blocos aqui, ó, de instrução, tá? Só que esse daqui está contido do primeiro aqui, tá? Aqui, ó. Depende de quem seja, ok? Uma função não importa. São dois blocos, sendo que esse aqui, o mais interno, né, está contido no outro, que é mais externo. E eu tento fazer, né, criar essa mesma coisa aqui, tá? Duas variáveis. Aqui ele vai reclamar, tá? Ah, professor, mas o senhor disse que são dois blocos distintos, né? Verdade. Só que aqui tem uma diferença, né? Porque um bloco não está contido no outro, ok? E aí, o que é que vai acontecer? Nesse caso específico, né, como esse bloco mais interno está contido dentro do outro, tá? O que é que vai acontecer? Essa variável aqui, e da maneira que eu estou implementando aqui, tá, pessoal? A linha 7 aqui, ó, eu vou criar a variável múltipla. Aí, quando eu for executar esse bloco aqui, e quando ele for tentar criar a variável múltipla, peraí, tem duas variáveis múltiplas aqui. Opa, não pode. Ok, pessoal? Ele vai reclamar. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, isso daqui já pode, né? Pode, professor? Pode, porque, lembra, pessoal, uma variável que é criada dentro do bloco de instrução só vai existir quando aquele bloco estiver em execução. No momento que aquele bloco finaliza, vai cair esse bloco aqui, ó. No momento que esse bloco finalizar, aquela variável é liberada, ok? Então, consequentemente, eu posso ter essa variável múltipla dentro desse bloco aqui, só porque eu alterei a ordem. É um cuidado, é uma situação bem peculiar, tá, pessoal? Que vocês têm que tomar cuidado. E o importante é vocês atentarem o quê? Uma variável só vai existir enquanto o bloco de instrução estiver executando. Quando o bloco finalizar, essa variável é liberada. Por isso que nessa situação aqui, eu posso ter essas duas variáveis, tá? De nomes, do mesmo nome, tá? Agora, se eu colocar esse cara aqui antes do bloco aqui, aí ele vai reclamar. Beleza, pessoal? Porque aí não pode ter duas variáveis de mesmo nome,
apesar dele estar no mesmo, em bloco distinto, mas quando um bloco está contínuo no outro, ele vai reclamar. Beleza, pessoal? Aqui? Estão aqui só detalhes nessa questão aqui sobre bloco de instrução, que é importante para vocês não cometerem erros sobre esse carinha daqui. Beleza, pessoal? Entendido nessa questão aqui? Belezinha? Alguma dúvida aí sobre essa parte da seleção, primeira parte da seleção, FELS? Porque a partir de agora a gente vai utilizar esse cara bastante, né? Tá? E como falei, a partir desse assunto de fogo tem uma coisa bem peculiar, que ela é acumulativa, né? Então, assim como o Scanf, né? Eu estou usando aqui sem explicar direto, né? Vai acontecer a partir de agora com o FELS, né? Eu vou estar falando, usando e supondo que vocês estão entendendo, né? Beleza. Vamos lá. Próxima questão aqui, que eu trouxe aqui, que aí nessa, né? Só lembrando aqui do meu esquema, né? É que eu sempre mostro o conteúdo dentro de uma questão, tá? Então, vou mostrar aqui uma questão, que essa questão negativo, positivo ou nulo, tá? Vamos nós aqui. Deixa eu ampliar aqui. Então, vamos ver uma situação... Opa, pararei que ficou grande demais. Uma situação aqui, ó. Só, imagine que a gente vai implementar esse programa, que recebe o número inteiro e diga se ele é positivo, negativo ou nulo, tá? E no caso, ele pede para ser exibido, né? Com um sinalzinho de mais, né? Para dizer que é positivo, ou o sinalzinho de menos, para dizer que é negativo, ou o zero, para dizer que é nulo. Ok? Bom, aqui eu posso fazer, né? Nós já recebendo o número inteiro, né? Isso aqui, ó, vocês já estão carecas, né? Receber o número inteiro, né? Então, nós validar realizadas com sucesso. Então, vamos lá. Reparei aqui que é um pouco diferente que nós estávamos fazendo, né? Nas outras questões, que nas outras questões nós tínhamos apenas duas opções, né? Se é 3 ou não, né? O sexo do menino, né? Masculino e feminino, se é par ou ímpar, né? Agora nós temos uma situação que eu posso ter 3 possibilidades, né? Positivo, negativo ou nulo, né? Então nós temos 3 possibilidades a considerar: positivo, negativo ou nulo. Bom, aqui a gente pode fazer, tá, pessoal? Usando as coisas que nós já temos, usando apenas só usando o if, tá? No caso, usando 3 ifs diferentes, né? Porque, repare, e aí, cada questão, pessoal, vocês têm que entender o que a questão está fazendo, interpretar, entender, porque aí você consegue resolver sua questão, sua atividade da melhor maneira possível. Uma coisa que você tem que atentar nessa questão é que nenhum número ele vai ser positivo, negativo e nulo ao mesmo tempo, ok? Ou seja, essas 3 opções são excludentes, tá? Ou seja, ou o cara é positivo, ou o cara é negativo, ou o cara é nulo. Beleza? E aí, o que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode usar, nesse caso específico, né, pessoal? Usar 3 ifs. Acho até a questão do pau ímpar eu tinha feito isso, né? Esse cara que é positivo, esse cara é maior ou igual a 0, aí eu já sei que esse cara é maior ou igual a 0. Esse cara que é negativo, menor ou igual a 0, ou, né, esse cara, ele é igual a 0. Então, eu posso usar 3 ifs aqui, independentes um do outro, tá? E aqui eu vou imprimir, no caso, né? É só para imprimir mesmo o printf, no caso aqui, ó. Positivo, imprimir o sinalzinho de mais, tá? Negativo, printf. Imprimir o sinalzinho de menos. E o nulo, né? Printf, imprimir o número 0. Ok? Só imprimir o número 0. Opa, cadê o meu ponto de vírgula? Ok? Poderia fazer isso daqui, ó. Tá? O Zé que tá aqui, ele vai aceitar, tá certinho. Ok? Não tem nenhum problema aqui. Quer dizer, ele vai funcionar, pessoal, mas nós não estamos utilizando tudo que a linguagem tem para nos oferecer. Sempre eu repito essa frase porque é importante para a gente, para vocês, atentarem para tudo que a linguagem pode te oferecer, tá? Porque aí você vai entendendo a questão, entendendo a situação, você pode implementar um programa que vai executar da melhor maneira possível. Nesse caso aqui, qual o problema desse código? Qual o problema dele? O problema é que você vai estar fazendo 3 comparações aqui, ó, sempre, qualquer que seja o número, tá?
Se ele for positivo, negativo ou nulo, você sempre vai fazer essas três comparações, ok? Sempre, sempre. Por exemplo, aqui, ó, se esse aqui for verdadeiro, se o número é positivo, né, maior ou igual a zero, você vai imprimir o sinalzinho de mais, perfeito. Só que mesmo assim ele vai fazer o quê? Ele vai comparar, ver se o cara é negativo. Mas não precisava. Por quê? Porque ele já sabe que ele não é negativo. Porque se esse cara aqui for verdadeiro, ele já sabe, né? E o que vai fazer depois? Vai executar esse cara daqui, a linha 10, perguntar se ele é nulo. Também não havia necessidade, já que a gente já sabe que ele é positivo, tá? Apesar disso aqui funcionar, ele está fazendo execuções desnecessárias, tá, pessoal? Claro, pessoal, só são três aí, isso aí não vai fazer, vai ser rápido, realmente, tá? Mais adiante, né, quando tiver a estrutura de repetição, né, realmente eu agora não lembro qual o curso de vocês, tá? Eu acho que vocês são um curso misturado. Bom, alguns vão ter a cadeira de PAA, né, Projeto de Algoritmo, né, e lá, normalmente sou eu que ministro, mas outro professor também ministro, lá o professor vai falar o seguinte, né, sobre implementar algoritmos mais eficiente no sentido de executar menos operações, menos execuções, tá? E uma das formas de você fazer isso é exatamente, né, implementar um algoritmo que ele execute menos linhas de código, né, ou menos comparações, ou menos operações matemáticas, né? No caso, basicamente, você vai tentar desenvolver um algoritmo que execute menos operações matemáticas e menos comparações, tá? Então, a desvantagem desse cara daqui é exatamente você ter sempre executar três comparações, sendo que não são necessárias. Se fossem necessárias, aí tudo bem, tá? Mas nesse caso, não, ok? E aí, somente nós já sabemos, né? Já sabemos usar o if else, né? Porque é só colocar um else aqui, né? Pois é. Vou colocar um else aqui, né? Ó. E aqui eu vou até explicar de várias maneiras, né? Desse else aqui, né? Professor, eu vou colocar esses dois ifs dentro desse else, né? Eu posso fazer? Pode, tá? E é o que a primeira parte que eu vou fazer é isso, né? Colocar esses dois ifs aqui, ó, dentro desse senão do primeiro if. Como são duas linhas, o que eu tenho que fazer? Abrir e fechar a chave. Porque dessa forma, tá? Como eu quero colocar essas duas linhas de código dentro do senão, eu tenho obrigatoriamente que colocar a chave. Se você não colocar a chave, o que vai acontecer? Somente esse cara aqui vai estar contido dentro do senão. Consequentemente, quando você executar um número que é positivo, ele vai executar a nona linha, que é perguntar se ele é nulo. Ok, pessoal? Só cuidado com isso daqui, ó. Da maneira como eu coloquei aqui, apenas esse F aqui, ó, é como se tivesse essa chave assim, ó. A maneira que está aqui, ó. Aqui, ó. Tivesse dessa forma, essa chave. Okay? Então, somente esse F aqui vai estar contendo o senão. Então, consequentemente, se o número for positivo, ele vai fazer essa comparação aqui dentro do nulo, que é o que eu não quero. Ok, pessoal? Eu quero que os dois caras estejam dentro do senão, logo eu tenho que colocar as duas chaves e essas duas linhas dentro das chaves, dentro do bloco de instrução. Beleza. Show de bola, professor. Funcionou, né? Agora eu não faço mais três comparações. Beleza. Só que se o número não for positivo, né? Que é exatamente a situação que esse cara aqui é falso, né? O número não é positivo, falso. O que vai acontecer com a sequência? Ele vai lá para o senão. Vai executar o bloco de instrução do senão. E aí o que vai acontecer? Aí ele vai executar essas duas linhas, né? Primeiro perguntando se o cara é negativo. Ora, se o cara é negativo, beleza, vai imprimir a barrinha do negativo. Só que também ele vai verificar se o cara é nulo, sendo que não havia necessidade, né? Ok? Então, repare que nem que eu adicionei esse único else aqui, já facilitou, porque no cenário, na situação que o número é positivo, ele não vai mais realmente fazer as duas outras comparações. Ele simplesmente, se esse cara aqui é positivo, executa aqui, ó, printf, e vai embora. Não entra dentro do senão. É o que eu gostaria. Só execute uma comparação. Só que se o cara não é positivo, ele vai continuar fazendo duas comparações. Okay?
E eu não gostaria de fazer isso, né? É só colocar outro senão, professor. Beleza, correto. Né? Outro senão. Tá? Vou até botar a chave aqui. Apesar de não necessário botar a chave, depois eu vou explicar por quê. Tá? E aí, perfeito, né, professor? Perfeito. Porque agora, da maneira como está aqui, ele só vai executar as comparações necessárias. Não é que ele vai executar só uma comparação, não, tá, pessoal? Ele só vai executar comparações necessárias. Vamos lá. Ó. Se o número é positivo, ele vai fazer essa comparação, né? Não é maior que zero, verdadeiro. O número é positivo. O que ele vai fazer? Vai executar o que está dentro do if. No caso aqui, o que está dentro do if é apenas essa linha. E lembrando, eu posso deixar esse cara aqui, tá? Ou colocar uma chave aqui, apesar dessa chave não ser necessária. Ou eu posso, como estava, né, colocar o print na mesma linha do if, sem precisar desse espaço branco. Eu coloco que eu acho mais legal, tá? Beleza, pessoal? Mas o que está dentro do if é apenas esse print aqui. Ok? E aí, se o cara é positivo, ele vai executar esse print. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai embora. Vai executar esse return. Porque isso aqui é tudo dentro do senão desse if aqui. E aí, nós vimos uma coisa interessante aqui. Ó. Professor, quer dizer que dentro desse cara daqui, dentro de um else, eu posso ter um outro if else? Pode, pessoal. Pode, dentro desse bloco de instrução aqui, você pode ter o que você desejar, tá? Aqui também, do if também, ó. Se por acaso eu precisasse, né? Ter outro if else aqui, ó, você pode colocar, tá? Ou seja, só lembrando aquela coisa que eu falei sobre o bloco de instrução, tá, pessoal? Você pode ter, dentro do bloco de instrução, outros blocos de instruções. E de forma, ok? E aí vai, tá? Ok, pessoal? E aí vai. Ou seja, dentro de um bloco, você pode ter outro bloco. E dentro daquele bloco que você criou, você pode ter outro bloco, tá? E aqui dentro, ó, depois desse cara aqui, você pode ter outro bloco, tá? E assim sucessivamente, ok? Você está livre. Claro, só lembrando, só, cada bloco desse é uma estrutura que você vai ter, né? Um if, ou um outro if. No caso que nós já só vimos o if e else, tá? Mas a gente vai ver outra estrutura, como é o for e o while, tá? Mas é importante vocês entenderem que vocês podem fazer isso, tá, pessoal? Okay? Dentro de um if. Quando eu falei do if, é dentro do bloco de instrução do if. Você pode ter outros if e else, ou apenas um if. Ok, pessoal? No caso aqui, como só tem o printf aqui, eu vou deixar esse cara assim, ok? E aí, pessoal, e aqui eu quero me atentar com vocês. Eu avaliei, não, deixa eu avaliar aqui, só para vocês verem que está tudo certinho aqui, tá? Teste passado, tá? E como falei, aqui só está fazendo comparações necessárias, tá? Ele está fazendo só apenas uma pessoa? Não. Ele vai fazer 3 comparações na situação que realmente ele tem que fazer as 3 comparações, que é quando o cara for nulo. Porque, repara, se o número for nulo, né? Se o nulo for 0, essa comparação é falsa. Então, o que vai acontecer? Ele vai para o senão. O else aqui, ó. Vai executar o bloco de instrução do else, que é o quê? É um outro if aqui dentro. Ele vai fazer essa comparação aqui. O número é menor que 0, falso, porque o número é 0. Então, ele vai pôr esse outro senão, tá? E aí, desse outro senão, e aí vem aquela história, né? Esse if aqui, na verdade, ele até... Eu vou deixar esse if aqui, mas na verdade eu percebi que essa terceira comparação é desnecessária, né? Porque se o cara não é positivo nem negativo, o que sobra? Ele é nulo. Tá? Aqui eu poderia simplesmente tacar um printf em área correta, tá, pessoal? Mas aqui eu vou deixar, até explico já por quê. Okay? Mas repare que nessa situação ele só vai fazer 3 comparações quando realmente é necessário. Ok, pessoal? Diferente daquela primeira versão, que era 3 ifs independentes, né? Que ele sempre ia executar 3 comparações. Ok? Mesmo quando não fosse necessário. Quando o número já é positivo, a primeira comparação é perguntar se o cara é positivo, mesmo assim ele ia perguntar se o cara é negativo, mesmo assim ele ia perguntar se o cara é nulo. Ok? Então esse código está legalzinho porque realmente só faz as comparações necessárias. Tá? Beleza. Mas aqui, essa questão eu quis mostrar para explicar, pessoal, o que nós chamamos, tá? Assim, só antes de falar o que eu ia dizer agora, né? E o cuidado que eu alerto aqui para vocês, que eu deixo para vocês tomarem cuidado, é que, lembra quando eu falei do senão? Eu disse, pessoal, todo senão, todo else tem um se, um if, para chamar só de seu, tá? Então, não existe, não tem como um else existir sem ter um if, tá?
E nenhum if pode existir com dois else, tá, pessoal? Ou seja, o else é opcional, assim, no sentido que se você criar um if, não significa necessariamente que você precisa ter um else para ele, tá? Se você precisar, beleza. Só que o que você não pode ter é um else sozinho, tá? Você não sozinho. Todo else vai ter um if para chamar de seu. Ok, pessoal? E nesse caso, o cuidado que vocês têm que ter é que esse cara daqui, ó, tem dois caras. De quem é de quem aqui, né? Esse cara daqui vai ser sempre do if mais próximo dele, tá? Por exemplo, esse cara aqui de dentro, ó. Ah, tem esse if aqui e tem esse. Quem é o if desse azul? É o if mais próximo dele, que no caso é esse daqui, ok? Da mesma forma, esse else aqui, quem é o if dele? É o mais próximo dele, que é esse daqui. Quando fala mais próximo, é o anterior, o que vem antes dele, tá, pessoal? Mais próximo. Ah, tudo bem, esse if aqui também está próximo desse else aqui, né? Mas aparece depois, tá? Ok? Então, cuidado é que para não confundir aqui, tá, pessoal? Bom, mas aqui essa questão, eu mostro a questão para explicar o que nós chamamos, tá, pessoal, de if, else, aninhado, tá? If, else, aninhado, tá? Ou, né, o if, else, if, né? Ou if, else, if, tá, pessoal? Porque repara aqui, pessoal, ó, vamos nós aqui, ó. Olha o bloco de instrução desse senão aqui. O que é que o bloco de instrução desse senão tem? Tem um if, else, somente. Tá? Repare que fora do if, else não tem, por exemplo, aqui, sei lá, num igual a num mais alguma coisa, tá? Por exemplo. Ou printf, imprimindo a variável num, tá? Não tem nada disso, tá? Ok? Dentro desse bloco do senão aqui, ó, tá vendo ele aqui, ó? Repare quando eu coloco o mouse bem aqui, ó, repare que aqui no final, ó, ele fica bem com marquinha, porque todos as IDE, né, como o Moodle, ele faz isso para te indicar, ora, esse é a chave que fecha esse daqui é esse carinha daqui, ok? Então, o bloco de instrução do else, como só tem aqui, ó, só tem o if else, né, não tem mais nada, nem antes e nem depois, tá? Se tivesse alguma coisa aqui, ó, printf, num, né, apaguei meu utilizador, né? Você não poderia fazer o que eu vou mostrar agora, tá? Que é o if else aninhado, o if else, tá? Só vai em situações que quando num else, dentro dele, tenha um if else ou apenas um if, tá, pessoal? Que é esse caso aqui. Nessa situação, vou até deixar esse cara daqui, eu vou copiar aqui para fazer embaixo, só para a gente comparar. Tá? Vou deixar aqui esse cara daqui, ó. Vou deixar esse cara daqui e vou fazer, ó. Nessa situação aqui, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer aqui, tá, pessoal? Nós vamos ligar esse else aqui com esse if aqui, tá, pessoal? Excluindo esse bloco de instrução do else. Na verdade, não é que a gente vai excluir. A gente vai fazer uma junção do bloco de instrução do else com esse if else. Mais uma vez, eu só posso fazer isso porque dentro do bloco do else só tem o if else. E aí, beleza, eu posso fazer isso. Então, faz essa junção dos blocos de instrução. Ah, só tem ele, então vamos ficar juntinho, né? E como é que faz isso, professor? Faz isso excluindo a chave do bloco do senão aqui, ó. E você traz esse cara daqui. Na verdade, do jeito que está aqui, o cooperador vai entender, mas para deixar as coisas bem organizadinhas, a gente vai trazer esse cara para cá, ó. Juntinho, ó. Else, if na mesma linha. E esse else aqui, ó, a gente traz para cá, ó. Tá? Mais uma vez, não era necessário o cooperador entender, mas para deixar as coisas organizadinho, fica dessa forma aqui, ó. Então, ó, o else, aí eu ligo esse else com esse if aqui, tá? Ok? E esse else aqui, ó, eu coloco na mesma coluna do f desse if aqui, desse else, tá? E aqui a chave desse segundo else, tá? Então, isso daqui que tem aqui embaixo é a mesma coisa disso aqui que tem aqui em cima, tá? A mesma coisa, não muda nada, tá? A diferença é que aqui embaixo eu estou usando a estrutura que nós chamamos de if else aninhado, tá, pessoal? Ou seja, que dentro do else
só tem outros if else. Aí você pode alinhar esses caras, pode juntar esses caras, tá? Professor, eu só posso fazer se dentro do else tem um if else? Não, por exemplo, nesse caso aqui, ó, dentro dele só tem o quê? Um outro if sozinho. Você pode repetir o mesmo processo, tá? Como dentro desse else aqui, do bloco de instrução desse else, só tem um if aqui, tá? O que a gente pode fazer? A gente elimina o bloco. Professor, se tivesse um printf aqui, tivesse um printf, eu não poderia fazer isso, tá, pessoal? Como não tem nada, só tem o if aí sozinho, né? Solitário. O que a gente vai fazer? Exclui o bloco de instrução. Assim. Na verdade, não é exclui o bloco de instrução, mas remove as chaves, tá? E traz esse cara para junto dele, daqui, tá, pessoal? E aí, o que vai acontecer? Esse else eu junto com esse if daqui, ok? E aí nós temos a questão do if else alinhado, que é, eu faço essa pergunta aqui, ó, se o número é maior que zero, ou seja, o número é positivo, né? Se for falso, aí ele vem para esse else aqui, ó, só quando ele vem para esse senão aqui, ele já faz outro if, tá certo? E aí, ó, se o número é negativo, se for falso, ele vai por senão, que é esse cara daqui. Só que o senão já tem um outro if juntinho, já para perguntar, ó, esse cara é nulo? Aí ele vai imprimir zero, porque se não é positivo nem negativo, é porque é nulo, ok? Isso, Michel, fica sem a chave, tá? Porque exatamente, né? Exatamente só tem o if else, tá? E aí, se ficar sem a chave, cuidado, não quer dizer necessariamente, pessoal, que esse if aqui, ó, não possa ter a chave, tá? Vamos supor que nessa minha questão aqui, ao invés de imprimir print mais, eu tivesse duas coisas para fazer, tá? Sei lá, tivesse mais, não, seja só, não fosse só o print um símbolo, tá? Tivesse mais coisas para ser feito, mais linha de código. E aqui você ia abrir aqui a linha de código com a chave e tal. E aqui você ia colocar as outras coisas, tá? Continuaria sendo o if else alinhado, tá? Porque o if alinhado não é só a questão de retirar chaves, mas de juntar esse senão, que esse senão pertence a esse if aqui de cima, mas juntar esse senão com o próximo if. Ok, pessoal? Mais uma vez, esse else aqui pertence a esse if aqui de cima, mas só que a gente junta, faz essa junção com o próximo if. Ok, pessoal? E a mesma coisa que esse if aqui, ó, eu juntei com esse senão. Esse senão aqui, ó, não é desse if daqui, tá? O senão é desse daqui, ó. Cuidado aqui, ó. Esse else aqui, ó, da linha 21, ele pertence a esse if aqui, ó. Ok, pessoal? E da mesma forma, se você precisar ter mais linha de código, o que a gente faz? Bota, se tiver mais coisa para ser feita aqui, ó, várias linhas de código, você abre as chaves, tá, pessoal? Então, esse else alinhado é mais na questão de juntar o senão com o se. Ok, pessoal? E esse meu caso aqui, né, que só é o print, fica até melhor, que fica mais, sem a chave, fica bem mais organizado, tá, pessoal? E aí, como eu falei, esse cara aqui de cima, tá beleza, não tem nada de errado. Só que, entretanto, todavia, contudo, porém, esse cara aqui de baixo é muito legal, porque você usa menos linha de código, fica mais legível, né? Claro, se você entendeu que é questão de FA alinhado, né? E fica show esse cara daqui, tá, pessoal? Beleza? Esse é o nosso chamado if else alinhado. E aí eu até avaliar aqui só para vocês verem que isso aqui funciona. Beleza, tá? Para fechar aqui dessa questão, né? Eu quero falar, aproveitar esse código aqui, tá? Uma coisa que eu até já falei, né? Eu quero enfatizar aqui a questão da indentação, né? Indentação, porque isso aqui é um exemplo porque do uso da indentação, tá? Repare que aqui, pessoal, esse if daqui poderia estar assim, ó. Tudo isso aqui poderia estar assim, ó. O compilador entender, tá? Esse cara aqui poderia estar dessa forma aqui, ó. O compilador ia entender. Como é que ele entender? Se ele é inteligente? Não. Tem IA? Não. Tem nada de IA. É porque tem a chave, né? Então ele vai saber, né? Quem é o bloco de instrução do else aqui. Ele tem a chave, ó. Tá? E desse outro, ele também tem a chave. Tá? E tem um ponto e vírgula para indicar o final das linhas. Né? Então, é só isso. Por isso que ele consegue entender. Tá? Só que, se ele deixar desorganizado aqui, ó, ele também entende, tá? Tá aguçado aqui, ó.
Alguns alunos fazem, né? Ele também vai entender, tá? Ok? Mais uma vez, porque o compilador ele vai ter as chaves, as pontos e vírgula no final da linha para conseguir entender isso daqui. Só que se dessa maneira como está aqui, como muitos alunos às vezes deixam o código, né, mudam. Se você fazer um código desse, daqui a uma semana for olhar, você vai olhar aqui, que é isso que eu fiz, hein? Você vai ter uma certa dificuldade para entender. Porque está bem bagunçado, não está usando indentação. Na verdade, pior do que não usar indentação é usar errado, como está aqui. Ó. Aqui está usando indentação de forma errada, tá? De forma bagunçada. Então, a indentação vem para facilitar o entendimento do código, a legibilidade do código, tornar o código mais legível, tá? E a ideia da indentação, né, é que você possa, com ela, indicar de forma visual quando uma estrutura ou quando uma linha de código pertence a outra estrutura. De forma semelhante como acontece com as chaves, né? Tá? Essa chave daqui, ó, a de abertura do else e essa aqui de fechamento, está indicando que tudo entre elas pertence ao senão, tá? Essa chave daqui, a da linha 9, essa chave da linha 9 e a chave da linha 14, está indicando que, para o compilador, que tudo que está entre eles, as linhas que estão entre essas duas chaves, de abertura e fechamento, pertence ao senão. Só que, visualmente, não é legal. E como é que a gente faz para deixar isso de forma visual? A gente coloca uma indentação, que é um tab aqui, ó. Coloca um tab aqui, ó. Pronto. Com a indentação, agora eu consigo visualizar de forma, ou melhor, conseguir ver de forma visual. Visual é para ver, né, pessoal? A gente consegue entender, né, as linhas que estão dentro do senão, de forma visual, tá? Ok, pessoal? Agora eu sei que tudo isso aqui que está nesse formato aqui, ó, indentado, no mesmo tab, mesma coluna, pertence a esse else, tá, pessoal? E da mesma forma, isso aqui, ó, o compilador sabe que essa chave aqui da linha 11 e a chave da linha 13, tudo que tem entre eles pertence a esse cara. Mas como é que deixa de forma visual? Mais claro, coloco mais um tab aqui da linha 12, ó. Aí, visualmente, agora eu sei que a linha 12 aqui pertence a esse senão, tá, pessoal? Então, aqui por C, C++, Java, isso é apenas para tornar o código melhor de ler, legibilidade. Lá em Python, não, isso aí é obrigatório, não. Mas aqui no C é mais para tornar o código mais legível. E como eu falei, eu vou exigir isso, vou cobrar isso nos códigos de vocês, tá, pessoal? Então, não venha me colocar código bagunçado não para mim, não, tá? Ok? Eu não vou nem pegar. Okay? Então, isso dessa questão, acho que era isso que eu tinha para falar dessa questão. E é isso. Entendido aqui, pessoal? Indentação e if else alinhado, tá? If else alinhado. O que eu tinha preparado aqui? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que tinha mais alguma coisa aqui, pessoal. Essa questão aqui. Que questão é essa? Qual operador matemático? Vamos ver aqui. Pronto, esse daqui, eu vou fazer essa questão, mas vou fazer essa questão aqui, tá? Na verdade, que seria só para exemplificar ainda mais a questão do if else alinhado. Só que aqui eu vou ter um monte, né? Deixa eu aumentar mais aqui. Um monte de if else, né? Acho que estou grande demais, espera. Porque agora eu vou ter 4 opções, né? Aqui, no caso, ele vai me dar uma entrada, que é um dos 4 operadores matemáticos. 4 não, são 5, né? Que é o mais, o menos, multiplicação, divisão e o resto da divisão. E aí, quando eu receber esse caractere, eu vou ter que saber imprimir se é soma, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão. Basicamente é isso, tá, pessoal? E esse código aqui, como aqui agora eu vou ter 5 opções, né? Eu vou fazer primeiro, tá, pessoal? Usando o if else alinhado. Depois, eu vou fazer sem usar o if else alinhado. Só para quem acha, pessoal, essa coisa... Porque nessa questão aqui pode transparecer que tanto faz usar isso daqui, né? Ou não, esse if else if. De fato, mas nessa questão aqui é um exemplo claro que faz diferença, tá? Faz diferença até na questão que você estiver implementando, tá? Primeiramente, eu vou usar, né? Vou fazer o código usando o if else if, né? If else alinhado ou if else if, tá?
E vocês vão ver depois eu fazer sem usar esse cara, usando if e else separados, né? Usando as chaves, né? Aí vocês vão ver como não fica legal, tá? Então vamos lá. Ó, perdão, só que a entrada não é um número inteiro, tá? A entrada é um tipo chave, que é aquele carinha que é um caractere, tá? Então, não é um tipo inteiro. Estou acostumado com inteiro a entrada, que eu já estava automaticamente já estava colocando aqui o int, tá? Então aqui esse tipo char aqui, ó, CHAR, né? Ele é um caractere, tá, pessoal? Eu chamo aqui de OP porque ele vai representar um operador matemático, tá? E aqui no scanf eu coloquei percent C, porque o C é para um tipo caractere. Okay, pessoal? E o resto é tudo igual. Então vamos lá, vou perguntar aqui, ó. Se esse operador aqui é o mais, tá? O mais. E aí, como é que a gente compara o tipo caractere? Foi igual que a gente compara um inteiro ou um float, né? Como é que eu comparo e vejo se o valor de uma variável, o tipo char, é o símbolo de mais? Faço dessa forma aqui, ó, operador de igualdade. Lembrando que aqui, no C, tem a diferença de aspa dupla com aspa simples. Aspa dupla é para indicar um texto, tá? Um texto, e aspa simples para indicar um caractere, uma letra, né? Um número, né? Um número é um caractere, né? Ou sempre mais, né? Tá? Ou a vírgula, né? Ou seja, um caractere, tá? Então, um caractere. Aqui é com aspa sim. Aspa dupla é um texto que tem mais do que um caractere. Claro que aqui, nesse texto aqui, né? Eu poderia ter um caractere, com uma letra P, tá? Só que o que vocês têm que entender é que esse cara aqui, do jeito que está aqui, é um cara do tipo texto. Não é um caractere. Apesar de esse cara do tipo texto só ter um caractere, tá, pessoal? Mas ele é do tipo texto. Algo semelhante, pessoal, quando eu faço isso daqui, ó, 12.89. 12.00. Esse cara é um inteiro. 12 é um inteiro. Só que como tem o ponto 00, internamente aqui no programa, ele é armazenado como um float. É interpretado como um float. Da mesma forma, esse aspa dupla P. Ele é um caractere, é um P. Tá? Se fosse vírgula, só é uma vírgula, só um caractere, ok. Mas internamente, ele é interpretado como um tipo texto. Ok, pessoal? Tipo texto. Beleza? Então, o tipo char é uma aspa. Então, aqui eu estou comparando. Esse cara aqui é igual a mais. Se for, que é aquele que pede para a gente imprimir, ó, printf, o texto, soma. Se não, aí vem o else. Aí é para que eu já vou emendar o próximo se, né? E se o operador é igual a subtração, ok? Ó. Se isso acontecer, o que eu faço? Printf, vou imprimir subtração. Se não, ou seja, se o primeiro if é falso, não é o símbolo de mais. Se o segundo if é falso, não é o símbolo de menos. Aí vem o outro senão, ó. Esse else aqui pertence a esse if aqui de cima, não? E esse daqui da linha 8, else pertence ao if da linha 7. Eu já vou emendar um outro if, ó. Se o operador é igual ao... deixa eu ver, eu botei multiplicação, que é o asterisco, né? Aí o que eu faço? Printf, multiplicação. Ok? Se não, eu vou ter um outro else, tá? Mais uma vez, esse else aqui pertence ao if da linha 9. O else da linha 9 pertence ao if da linha 8. E o else da linha 8 pertence ao if da linha 7. Okay? Só que eu já vou emendar a esse else outro if, né? Perguntando se o operador, aí sei quem? A barra, que é o caso da, deixa eu ver aqui, divisão. Printf, divisão. Ok? Então, e aí, aqui eu vou ter o outro else, né? Um outro else, tá? Eu acho que eu não coloquei, que é para ter colocado, né? Quando vinha um operador
Ah, tá aqui, ó. Caso o caractere informado não seja um dos 5, informar em 10. Beleza. E aqui, ó, como se for falso, né? O que é que eu coloco? Vou emendar um outro if, ó. Ok. Perguntar se ele é o quê? O resto, cadê? Da divisão. Tá? E se for verdadeiro, printf, resto da divisão. Ok, pessoal? Aí o senão, ó, else, senão o quê, professor? Se nenhum dos 5 operadores foi encontrado, ou seja, se esse cara informado não é o símbolo do mais, não é o da subtração, não é da multiplicação, da divisão, nem do resto da divisão. E aqui ele fala que a gente vai imprimir o quê? Repare que aqui é aninhado isso, não é alinhado não, tá, Leopoldo? É aninhado mesmo, tá? Aninhado. Tá? Um tá juntinho do outro, tá? E repare que aqui eu posso ter o else sozinho, tá? Ou poderia não ter nessa questão, falasse que a questão falasse que não vai ter, não existe a possibilidade de ter um caractere fora desses 5, tá? Ou seja, ele sempre vai formar um dos 5 caracteres. Eu não precisaria ter um else sozinho, tá? Mas, no caso, como ele está falando que pode ter uma entrada que não é nenhum dos 5 caracteres, eu vou ter que colocar esse else aqui, só que eu não vou perguntar mais nada. Eu simplesmente vou imprimir o quê? Vou imprimir NDA, né? Nenhuma das anteriores. Ok, pessoal? Nenhuma das anteriores. Então, repare como é que ficou aqui, ó. Tal. Esse if, e aí o cuidado que vocês têm que ter também, tal. Esse else aqui, ó, pertence a esse if daqui, ó, da linha 11, né? O else da linha 11 pertence ao if da linha 10, o else da linha 10 pertence ao if da linha 9, o else da linha 9 pertence ao if da linha 8, e o else da linha 8 pertence ao if da linha 7. Ok, pessoal? Isso vocês têm que ter atento, né? Então, significa que se esse cara for falso, primeiro if, o que vai acontecer? Ele vai para o else e já executa o if. Se esse segundo if também for falso, ele vai para o else e já faz o if. Se esse cara for verdadeiro, ele o que ele vai fazer, pessoal? Vai imprimir isso aqui, ó. Multiplicação e vai embora, tá, pessoal? Ele imprime multiplicação e vai embora. Vai lá para a próxima, no caso que é o retorno 1. Ele não vai executar esse if, nem esse daqui, nenhum, tá, pessoal? Aqui, ó, do jeito que tá aqui. Se ele vai executando os if na sequência. Não, esse aqui primeiro, depois esse, depois o primeiro if da linha 7, depois o if da linha 8, depois o if da linha 9, depois o if da linha 10 e o if da linha 11. Qualquer um desses caras for verdadeiro, nessa sequência, tá, pessoal? Ele vai executar o que está dentro do bloco de instrução do if dele, no caso é só esse print dele, né? E ele para, tá, pessoal? Não vai continuar não, tá? Então, aqui, o if da linha 7 é verdadeiro, executa esse print e acabou. Ele não vai executar mais nenhum outro if, não. Okay? Agora, se for falso, o if da linha 7, ele vai para o if da linha 8, tá? Porque tem um senão aqui, ó, else if, tá? Se for verdadeiro, ele executa esse print aqui, ó, e vai embora, acabou. Não executa mais nada. Se esse else if aqui, ó, da linha 8 for falso, professor, executa o else if da linha 9. Tá? Se for verdadeiro, imprime o printf dele e finaliza. Ok, pessoal? Então, cuidado, vocês têm que ter isso aí. Ele está executando os ifs aí na sequência. Nem que ele encontrar um que seja verdadeiro, ele finaliza, executa, né? O que está ali no bloco de instrução desse if e finaliza o if else aninhado. Ok, pessoal? Entendido aqui? Isso aqui é importante vocês entenderem todo o funcionamento disso daqui, tá? Não é só, isso aí, tal, tal. Olha, ups. Tá, foi mal. Regra de divisão aqui, ó, do texto D maiúsculo aqui, mais D minúsculo, tá, pessoal? D minúsculo, tá? Pronto, 7 testes, os testes 7 passaram. Ok, pessoal? Passaram. Legal. Ok? E para fechar aqui, como eu havia falado, eu vou fazer esse cara daqui, tá, pessoal? Vou fazer esse cara daqui sem usar o FL linear, só para quem, pessoal, acha isso besteira. Olha aqui como é que vai ficar. Primeiro if aqui do mais, else. Vou abrir a minha chave, porque o que vai estar dentro desse cara são várias linhas de códigos. Então, vou precisar abrir as chaves. O que vai ter aqui? Ó? If
Se o operador for igual ao... Esse cara, vou copiar aqui, tá sendo um pouquinho mais rápido. Aqui, ó. Aqui que vai ter esse aqui, ó, um else dele. Só que como dentro desse else vai ter mais do que uma linha de código, eu vou abrir a chave. Ok? E aqui eu venho operador igual a multiplicação. Vou copiar logo aqui esse print aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ó, multiplicação. Se for falso, professor, vou colocar um else aqui. Só que como dentro desse else eu vou ter mais do que uma linha de código, eu vou abrir a chave, né? Obrigatoriamente vou precisar abrir a chave. Ops, deixa eu trazer mais para pronto. Então, aqui, ó, if, se o operador for igual a barrinha, né? Eu vou copiar aqui, ó, printf divisão, tá? Printf divisão. Se for falso, eu vou ter um else. E como dentro desse else eu vou ter mais do que uma linha de código, eu vou ter que abrir o quê? A minha chavezinha aqui. Eu faço a pergunta, né? Esse operador é igual ao resto da divisão? Se for, eu vou imprimir esse carinha daqui. Vou botar aqui. E aqui eu tenho um else. Como dentro... Ops, deixa eu trazer mais para cá. Como dentro desse else aqui eu só vou ter uma linha de código, eu não preciso abrir a chave, tá? Esse último aqui, ó. Eu só vou colocar print NDA. Ok, pessoal? Então, repare aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Ok? Esse carinha daqui, ó. Vou até botar aqui, ó. Aqui, ó. Esse carinha daqui, ó. Esse cara funciona? Só funciona. Tá? Tá direitinho. Não tem nada errado dele, não. Ok? Só que você... Aquela história que eu falei, pessoal. Não está usando tudo que a linguagem tem a nos oferecer. Tá? Esse cara aqui é horrível de enxergar, de ler. Tá? É horrível. Você olhar para esse cara aqui, você... Dá até labirintite, só dá tontura, só para olhar para isso daqui. Um monte de chavinha aqui, tá? Bom, esse aqui é um bom exemplo. A vantagem desse cara aqui é um bom exemplo para mostrar como a indentação é importante aqui, ok? Mas, no caso, como nós podemos usar o if alinhado, olha a diferença daqui, ó. Tudo bonitinho, bem legalzinho. E olha isso aqui de baixo, tá? Olha isso aqui de baixo. Funciona? Funciona. Se eu avaliar só com esse cara aqui de baixo, vai dar certo? Vai dar certo, tá? Só que, mais uma vez, não é legal de ver, né? Você olha isso aqui, eita, mas... Ok, pessoal? Então, vamos acostumar, quando necessário, evidente, tá? Quando necessário e quando possível, usar o if-else, o if-else if ou if-else alinhado, tá? Alinhado. Ok, pessoal? Mas, as dois cenários são as duas possibilidades permitidas aqui no C. Mas, sempre quando possível, eu vou mostrar meus códigos, né? Até porque, como eu falei, ao fazer vocês acostumarem a usar o if-else if ou if-else alinhado. Ok? Os inputs. Beleza, pessoal? Alguma pergunta desse assunto aqui? Vocês estão com alguma dúvida? Pergunta? Falem agora ou calem-se para sempre. Deixa para sempre não. Por hoje. Bom, eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? A aula de amanhã vai ser aquela aula que eu começo liberando questão, tá? Na primeira aula de aula. E, tipo, amanhã, às 3h30, eu vou abrir as questões e até às 4h30. Em 4h30, a gente entra na sala onde eu vou ver as questões, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou abrir as questões da aula de amanhã já agora, tá? Aí, professor, se você quiser, professor, quero aproveitar aqui esse tempo que tem de aula, eu já quero já começar a fazer essas questões, ok? Então, fique à vontade, tá? Vou até abrir agora. São 4 questõezinhas, tá? 4 questõezinhas. Mas, como eu falei, amanhã, eu vou até falar, pessoal, a gente vai entrar às 4h30, tá? São as 4 questões, até botei aqui, ó, até tem lá, questões da aula de quinta, né? Porque realmente são questões da aula de amanhã. Mas caso, professor, eu já quero... Peraí que eu mexi no negócio. Pronto, eu já quero começar agora, professor. Pronto, aí vocês eu já abri essas questões aí, são a calculadora, calcular a idade, classe social Brasil e máximo entre 3 números. Ok, pessoal? Mas eu já vou liberar para quem quiser já começar hoje, né? Porque eu acho que é 1 hora para fazer as 4 questões, eu acho que não dá. Mas amanhã eu vou querer fazer as 4 questões na 1 hora que nós vamos ter amanhã, tá, pessoal?
mas fique à vontade aí, beleza? Então é isso, eu vou só parar a gravação para fazer a chamada.